entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 8 de julho de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. Tchauzinho pro Facebook, que a gente já tá online aí no Face pra você acompanhar. E 96803-8319. Acertei? Porque eu olhei um outro ali, eu fiquei confusa agora. É esse mesmo. Então, o nosso WhatsApp, você vai mandar pra gente o número, o dia do aniversário do seu pastor, se for hoje ou se foi ontem, pastor, pastora, é aniversário da sua igreja, diz quantos anos a igreja está fazendo e também se é aniversário da sua cidade. Aproveita e manda o hino, porque hoje quem canta é o JR, sou eu não, eu já me adiantei. Sexta-feira eu já cantei bastante hino de cidade. Se hoje tiver hino de cidade, quem canta é você. Hoje, Marcela, vamos fazer o seguinte, nem eu, nem você, a Daniele. Então tá bom, a pastora canta então bem. Fica aí, combinadíssimo, tiver um hino de uma cidade, o hino de uma igreja, pode mandar aqui. Fechado. Que nós vamos ter o prazer e a alegria de ouvir a pastora Daniele cantando. Uma alegria, pra nós é uma alegria, né? É uma manifestação e assim, ela canta bem. Carinho com ela, de cuidado com ela. É a cara dela. Que bênção, né? Mas hoje também nós estamos agradecendo, minha gente, porque Marcela Bastos, nesse dia, há quantos anos? 8 anos. Há 8 anos estava sendo internada por conta de um AVC hemorrágico. Há 8 anos atrás, ela estava sendo internada e Deus deu a ela e a todos nós essa bênção extraordinária de vê-la absolutamente restaurada, falando, glorificando ao Senhor, cantando muito melhor do que antes, pela graça do nosso Deus e Pai. E ela tem este hábito saudável, que para muita gente pode parecer estranho, de agradecer a Deus, porque foi naquele dia em que ela estava muito pressionada por dores, etc., mas mantendo durante todo o processo uma serenidade, uma tranquilidade, que só pode ser bênção de Deus sobre a vida dela. Ela contou isso no seu livro, na sua obra, que está disponível para todo mundo aí a adquirir, mas especialmente para todo mundo ser edificado. Marcela, parabéns. Muito obrigada. Eu louvo a Deus. Tem gente que me pergunta, eu escrevi isso hoje, né, nas minhas redes sociais, que acha estranho que eu comemore o dia em que eu dei entrada no hospital. E eu dei entrada porque era o dia, eu comemoro esse dia porque era o dia da morte, mas o Senhor já sabia que seria dia de vida, então Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é bom. Quanto tempo de hospital foi? Foram 5 dias no CTI 5 dias e 2 no CTI. meses e meio em casa. 2 meses e meio em casa. Foi uma sem batalha. andar, sem sentar. Muita gente que acompanha a gente há muitos anos lembra daquele período que nós oramos todos os dias aqui, debatedores, ouvintes, como uma família deve proceder quando o assunto somos nós, né? Porque se é com você, é comigo, se é comigo, é com você. É assim que vive a família da fé. Portanto, louvado seja o nome do Senhor. Viva a vida! Ô Senhor maravilhoso, maravilhoso. Hoje é dia pra você sorrir. É isso aí, Bruninha. Nota 10, chegou na hora, hein, Bruninha? Cantou direitinho. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente, tema 01 do programa de hoje. Descobri algumas coisas erradas na vida de uma pessoa muito próxima. E sei que isso influencia não apenas a vida dele, mas também daqueles que o rodeiam. Ao me calar, eu sou conivente. Por outro lado, ao falar, não estaria dando pitaco em uma coisa que não é da minha conta?
Qual o limite entre prezar pelas coisas certas e a intromissão na vida alheia? Qual a atitude correta diante do erro alheio? Como prezar pela ética, moral e bons costumes em um tempo em que tudo virou relativo? Pastor Ailton Desidério, meu querido amigo, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia, Marcela. Eu me recordo bem desse tempo em que você passou por essa experiência difícil e me alegro com você e com todos aqui por poder vê-la aí bem animada, servindo ao Senhor. Louvado seja Deus pela vida, a vida é verdadeiramente um dom de Deus. Comenta já alguma coisa aqui, JR? Não, você pode cantar um corinho, pode cantar. Eu até pensei que você fosse cantar. Deixa eu só anunciar que nós estamos no Facebook aqui e você pode acompanhar as nossas imagens aqui dos nossos queridos debatedores. Vou deixar você pensar um pouco. Vou voltar aqui para o reverendo Edson Nascimento. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. JR, esse é um tema muito interessante da gente pensar, que faz parte de um momento que a gente vive no mundo, um momento onde tudo é privativo, né? As pessoas não têm essa questão de direito. Nós, como povo, como igreja, como povo de Deus, nós precisamos ajudar uns aos outros, e ajudar é no sentido de auxiliar, no sentido de orientar. A Bíblia fala para a gente exortar um ao outro, né? E quando a gente lê a Bíblia em Mateus 18, a gente percebe um processo que pode ser feito e que a gente pode fazer assim, relacionado aos nossos irmãos. Então eu acho que o que falta, quando a gente olha, quando a gente percebe, é se aproximar da pessoa e conversar com ela com sinceridade, com amor, com tranquilidade. A gente chegar e falar, olha, meu irmão, gostaria de te ajudar, porque às vezes a nossa aproximação é uma aproximação de superioridade. Eu sou menos pecador do que você, por isso que eu vim aqui apontar o dedo, dizer que você está fazendo isso. Então, quando a gente se aproxima como irmão, as pessoas não gostam de fazer coisas erradas. E as pessoas, às vezes, precisam ser exortadas quando elas estão fazendo alguma coisa que é de errado. Então, o meu conselho é que ela vá, encontre, converse, né? Porque se a gente olhar Natan, foi um dos grandes exemplos. Ao perceber, muitas outras pessoas certamente perceberam que Davi havia feito várias coisas erradas. A pessoa que foi lá buscar Betseba, as pessoas que faziam parte lá do palácio, mas nenhuma delas teve coragem. Mas Natan, como profeta de Deus, ele foi lá e contou a Davi, conta aquela parábola da ovelhinha de uma forma bem sábia, e ele realmente confronta Davi com o erro que ele estava cometendo. Então, às vezes o que falta em nós é exatamente essa questão do confronto. E Natan foi tão bem para Davi, Davi não repreendeu Natan, Davi colocou os filhos de Natan no palácio, né, porque Davi era grato, porque alguém chegou e confrontou. Então, às vezes, há essa necessidade do confronto, há essa necessidade da conversa próxima, há essa necessidade de você chegar e falar para a pessoa, olha, você está errando aqui, eu quero te ajudar a caminhar certo, e acho que essa é a questão do servo do Senhor. Pastora Daniele Queiroz, muito bom dia, seja igualmente bem-vinda, minha irmã, ao Debate 93 de hoje. Amém, JR, bom dia a todo o pessoal que está aí no Facebook, todos os ouvintes que estão ligados no debate. Eu acredito, como está no livro de Hebreus, que quando a gente se exorta mutuamente, né, um exorta o outro, nós estamos nos protegendo para que o coração não se endureça, para que o pecado não domine o nosso coração e a gente perca a fé. Mais do que a fé, dom, a fé do evangelho mesmo, ali, de guardar a sã doutrina. Então, é muito importante que nós tenhamos coragem de exortar aquele nosso amigo, aquele nosso irmão, e não somente a coragem, mas também o jeito de falar. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, se endurecem porque falta o amor na exortação. É muito importante a gente pontuar isso, que exortar não é você brigar com a pessoa, não é você humilhar a pessoa, não é você ridicularizar, mas, pelo contrário, é você realmente apontar aquele caminho de cura, aquele caminho de restauração, aquele caminho de arrependimento. E também é fundamental que quem está recebendo a palavra de exortação saiba receber e entenda que é um ato de amor e de proteção. E penso também que o limite do respeito no espaço do outro é o limite da decisão que cada um
precisa tomar. A gente pode exortar, a gente pode mostrar, mas a gente não pode impor que a pessoa faça aquilo. Pastor Roberto Medeiros, muito bom dia, igualmente bem-vindo, meu querido, ao Debate 93 de hoje. Como analisa o senhor esse tema? Olha, eu acho muito importante, muito interessante, até porque, se você for perceber, a Bíblia ela vai nos falar sobre a questão do exortar, né? E a palavra exortar no grego é pôr para cima. Então nós temos que tomar muito esse cuidado de não querer impor um jugo sobre alguém que Cristo já tirou. É lógico, mas a Bíblia também ela vai dizer que toda a palavra de Deus ela é divinamente inspirada para instruir, para redarguir, para corrigir. Então, que a palavra seja sempre a nossa bússola. Mas entendendo também que nós fomos exortados uma vez lá na cruz do Calvário e nós entendemos que nós precisávamos mudar. Mas o cuidado que deve se ter é não impor um jugo, não obrigatoriedade. Olha, é você mostrar o caminho. Olha, você está errado, sou seu amigo, sou seu companheiro, mas como amigo eu tenho que te falar a verdade, né? Te orientar a verdade. Mas, como Cristo disse, né? Quem quiser, toma a sua cruz e me siga. Porque se nós não tomarmos o cuidado, vamos impor um jugo. Não, eu estou perfeito, né? Entre aspas, eu não tenho erro em casa, eu não tenho erro, né, financeiro, eu não tenho um problema fora de casa. Então a gente quer impor algo que nós não temos naquele momento. Mas a gente tem erros também. Só que o nosso não é tão transparente ou não afeta tanto as outras pessoas. Então, exortar sempre, sim, pela palavra. Mas exortar entendendo que com amor, pôr para cima, porque não adianta nada você dizer que ela está errada e querer pisar naquela pessoa, deixar ela de lado. Então, é mostrar ela o erro, mas dizer que é possível, sim, ter uma transformação, desde que ela entenda que ela precisa mudar de alguma atitude. Pastor Ailton Desidério, meu querido amigo. Então, JR, a questão é a seguinte: eu me lembro do tempo do seminário, o professor Adalberto, ele, membro lá da Igreja do Recreio hoje, ele apresentou uma mensagem, ele era professor de português, ele não era pastor, ele apresentou uma mensagem muito boa. Isso tem 32, 33 anos. O título da mensagem é a partir do conselho de Jétro para Moisés. Ele falou sobre a crítica. O que é crítica? A crítica ela é vista no senso comum como sendo uma coisa negativa. Eu faço uma crítica, então a pessoa se retrai porque está sendo criticada. E ele definiu etimologicamente, biblicamente, crítica: a arte de apreciar o mérito e o demérito de uma situação. Então, frente a um comportamento inadequado, frente a uma atitude inadequada, frente a uma ação não cabível, a pessoa que está próxima, no caso aqui é uma pessoa que está muito próxima, não dá para saber se é um cristão ou se não é um cristão, é um amigo, é um parente. Então, ela deve sim, por conta da amizade que ela tem com esta pessoa, com a proximidade que ela tem por essa pessoa, agir de poder fazer uma crítica, que é não fazer um julgamento, não a questão de poder falar da pessoa como um todo, mas neste ponto, e aí que as pessoas erram, porque elas tendem a pegar o que é de uma particularidade para poder falar do todo, da pessoa como todo, porque você não é você. Neste ponto, neste comportamento, nesta área, você não acha que você está agindo equivocadamente? Isso é uma ação. Uma outra ação, como foi citado aqui, é a questão do profeta Natan, que também observamos que foi uma ação seguinte. Natan não chegou logo de chapa falando que Davi estava errado. Ele convidou Davi a um pensamento. Davi falou, mas quem é que está fazendo isso? Aí ele falou, é você. Ok? Então, existem abordagens. Existem abordagens e existe o tempo cirúrgico disso. Não adianta chegar, ver e querer falar. A Bíblia fala, há tempo de falar e há tempo de calar. Então, quem é que vai dar a definição deste tempo de poder agir cirurgicamente, de pontuar criticamente, sem fazer a questão de apreciação de mérito, de julgamento da pessoa? É o Espírito Santo. E aí você sente que é nesse momento, eu vou falar. Se o outro recebeu a crítica, se o outro recebeu ou não, aí já é outra história. Muito bem, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a popularíssima Catita, que recebe aqui o carinho dos nossos ouvintes, também pelo Facebook, pode mostrá-la por gentileza, porque ela é campeã de audiência, é a rainha das lives. Rainha das lives é a nossa popularíssima Catita. Muito bem, quando a nossa ouvinte diz assim, descobri algumas coisas erradas, eu pergunto a vocês,
O caminho da descoberta faz diferença neste processo, na abordagem, na aproximação? Porque, teoricamente, vocês estão dizendo aqui o seguinte: se você conhece a pessoa, você tem intimidade com a pessoa, pelo menos tem proximidade com a pessoa, é uma maneira. Você tem ali uma abordagem, conversa e tal, tem ali uma linha de comunicação já estabelecida. Se você mal conhece a pessoa, e tem gente que julga. A pessoa viu alguém com outro, alguém diz, olha, eu vi você com a pessoa, ele não é boa companhia. A pessoa diz, não, é meu irmão, boa pessoa boa de família. A gente dá a volta. Eu já passei por essa experiência. Então é o seguinte, quando a pessoa julga, né? Quando ela analisa o outro pela imagem, ela corre o risco. Por isso que eu pergunto aos meus queridos ilustres debatedores e aos ouvintes que participam conosco pelo nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319, também aqui no Face, enquanto nós estamos aqui com a nossa live de abertura. Faz diferença a forma como a pessoa descobre? Porque o que o ouvinte diz é descobrir algumas coisas erradas na vida de uma pessoa muito próxima. Faz. E sei que isso influencia não apenas a vida dele, mas também daqueles que o rodeiam. Então, é um negócio grande, hein? É um negócio grande. E aí, pastora? Depende. Depende se você tem realmente intimidade com a pessoa. Por quê? Se você tem uma certa proximidade, ou se você, por exemplo, é o líder daquela pessoa, né? Um pastor, é um professor de escola bíblica, um pai, enfim. Aí você consegue realmente ter uma abordagem mais direta, porque você tem intimidade para isso. Se você não tem, é complicado, porque imagina você chegar para uma pessoa que você não tem a menor intimidade e dizer, eu descobri isso de você. Em alguns casos, talvez o mais prudente seja começar orando por aquela pessoa, pedindo a Deus realmente uma estratégia de você abordá-la ou não. Dependendo do nível de relacionamento, só orar mesmo pela pessoa. Entendi. Então tem um ou não aí. Eu tenho uma vivência. Porque quando fala descobrir, não sei se é isso que você está querendo colocar, pode ser, passei pela rua e vi. Sim. Ou pode ser alguma coisa que a pessoa está procurando. Sim. Né? Tem alguma coisa errada ali, então eu vou pesquisar. Eu fazia faculdade de psicologia, tá? E aí, duas pessoas que eram da igreja, que não são mais, casadas, eu as encontrei assim, se beijando com outras pessoas, né? Não era com a própria esposa, nem com o próprio esposo. Eu vi. O que eu fiz na hora? Passei, dei um tapinha no ombro, falei assim, tudo bem, irmão? Tudo jóia? E fui embora. Não falei mais nada, só falei, tudo bem, irmão? Legal? Tudo jóia. Depois passou o tempo, chamei no gabinete com mais dois irmãos e aquele aperto. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, ali eu não estava procurando nada, não estava querendo saber de nada, estava na frente, estava escancarado. Então, assim, se eu descobrir dessa ordem, né, que você está no ônibus, aí você vê um homem casado, que você conhece como outra pessoa, ou sei lá, uma falcatrua, é uma coisa. Agora, se você fica especulando, investigando sobre a vida do outro, aí eu diria o seguinte, tem mais coisa para poder fazer do que agir dessa maneira, e se é dessa maneira, a sua ação não é boa. Não, e sem falar também, JR, o cuidado esse descobrir aí, a gente tem uma vida pastoral, a gente escuta muito isso, pastor, eu vi isso acontecer, pastor, eu vi. Aí você pergunta, tudo bem, você viu? Eu vi, Deus é minha testemunha. Então eu vou chamar a pessoa e você vai ter que falar. Ah, não, pastor, assim não, peraí, se você viu, se você que viu não quer falar, imagina eu que nem vi. Então esse descobrir depende de como foi, de que maneira foi a própria pessoa que se abriu, ou a esposa, ou o esposo, ou então a pessoa passou realmente, viu, mas o cuidado de ver, né, que a nossa visão ela pode enganar muito. Uma vez um amigo falou que passou na porta de um motel, viu uma irmã saindo de lá. Passou-se um tempo, ele descobriu que aquele era o caminho dela para o trabalho. Então um dia, um carro saindo de um certo lugar, desse hotel, ela contornou por trás dele, então deu a entender que saiu de dentro de lá. E aí, já imaginou se esse descobrir dele seria essa fofoca tão grande? Então, o cuidado que devemos de ter é o descobrir. Então, tá em dúvida, vai orar, né? A primeira coisa é orar. A segunda coisa, se realmente
Depois que você orou e Deus te mostrou, aí sim, se você tiver uma certa afinidade, se você não tiver, procura a liderança, procura o pastor da igreja. O problema é que a pessoa procura todo mundo, menos quem pode ajudar, de verdade. Vou dar para vocês um exemplo. Eu soube que alguns caras que eram teoricamente do povo de Deus foram vistos entrando na casa, uma casa de prostituição em Jericó. A dona Raabe era a dona da casa. E eles entraram lá. E aí? Então, Jota, por isso, essa questão... Você está entendendo? Quer dizer, a gente conhece o texto bíblico. Deixa eu responder logo, né? Para não ficar esse clima. Quando a gente lê a história e sabe que ela foi preservada e que eles entraram ali por causa disso, e que você não tem a mesma casa de prostituição que existe hoje, naquele tempo, você não pode dizer assim, era igual, tinha uma luz vermelha, era não sei o quê, você não tem essas comparações, são culturas. Jericó é a cidade mais antiga do mundo, é uma doideira. Jericó hoje não existe. A Jericó que existe hoje não é a Jericó dos tempos bíblicos, porque a Jericó, ela foi sendo desenvolvida ao longo de centenas e milhares de anos. Então você não pode observar até essa história aqui como se fosse somente isso. Quem já evangelizou em casa de prostituição sabe o risco que corre quando alguém diz, eu vi ele entrando. A pessoa te viu mesmo. Saindo, você viu? Não vi, devia ter ficado lá esperando. Pra dar o recado completo, contar a história toda. É ou não é verdade? Mateus 18, né, insistindo na questão desse texto, ele fala do processo todo, né? Primeiro você vai pessoalmente e vai conversa com a pessoa, dizendo, olha, eu vi essas questões todas, né, e eu gostaria que... E aí você vai, né, aumentando o processo. Se ele não mudar a sua vida, você vai chamar outro, né? E aí até levar à igreja, até por último, se for quanto mais, né, considera como gentio, né, como publicano, e aí inicia todo o processo novamente, né? Talvez a pessoa não entendeu o evangelho, precisa todo o processo novamente. O problema é que muitas vezes, né, nós vamos buscar descobrir, né, como o pastor aí estava falando para a gente, a nossa visão, os nossos olhos ficam sempre querendo ver alguma coisa. E aí a gente vai ver sim, né? A gente vai conseguir enxergar. Nós precisamos ter uma vida muito mais tranquila de aproximação. A gente tem falado muito sobre essa questão de aproximação. Eu me aproximar do meu irmão para eu realmente caminhar junto com ele, porque é meu irmão. E aí eu vou conseguir lidar com as questões do defeito dele, ele também lida com os meus defeitos, com as minhas questões, aquilo que eu preciso mudar, aquilo que ele precisa mudar, e essa é a caminhada da vida cristã. A caminhada da vida cristã não é a caminhada de acusação, a caminhada da vida cristã é uma caminhada de amor, e amor na prática mesmo. Todos nós estamos sujeitos a cometer delitos, e nós precisamos ser auxiliados por pessoas, né? Não existe santarrão, né? Nós estamos sujeitos a cometer erros, e por conta disso nós precisamos de caminhar ao lado de alguém. Tem uma questão só que é o aspecto do descobrir versus o juízo. A linha é tênue nesse sentido. Tem aquela historinha antiga do homem que tinha uma casa de um lenhador, que saiu para poder lá tirar lenha, deixou o filho em casa, e ele tinha um cachorro, e deixou o cachorro tomando conta do filhinho. Quando ele chegou, e voltando para casa, viu marcas de sangue. E qual foi o primeiro pensamento dele? O cachorro atacou meu filho. E aí, então, quando ele chegou em casa, o cachorro veio em direção a ele, ele deu um tiro e matou o cachorro. E quando ele chegou em casa, o que ele viu? O cachorro lutou para matar o urso que queria pegar o filho. Então tem a questão do descobrir e do juízo. O juízo é uma maldade, o juízo é um estabelecimento de uma pessoa que quer se projetar sobre outra pessoa. Isso que você falou é fato. Eu, também no tempo da faculdade, eu parava o carro no local, na rua, e teve um irmão da igreja, que era um diácono, falou assim, o que o senhor estava fazendo no dia tal, no local tal? Estava na faculdade. Mas o senhor não sabe que ali tem uma casa de prostituição?
Aí eu falei assim, não sabia não, o senhor sabe? Ele sabe, ele sabe. Ele sabe. A gente tem que tomar cuidado, pastor, essa questão do pré-julgamento, né? Como o senhor falou aqui muito bem, a gente tem que entender que a Bíblia ela vai dizer se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Tem pessoas que já têm esse pré-julgamento. Eu conheço a família do fulano, eu conheço de onde ele saiu, né? Então a gente quando vai falar de A, ou B ou C, não é alguém que é do nosso métier, a gente já começa, e fulano eu sempre desconfiei. Então esse pré-julgamento é o cuidado que nós temos que ter no gabinete, na vida pessoal. Então não tem certeza, não faça nada, enquanto Deus não mandar você fazer alguma coisa. Tá em dúvida? Vá falar com a liderança. Eu tô batendo nessa tecla porque quando o líder vai saber, todo mundo já sabe, já tirou uma conclusão. Mas isso o senhor está falando de igreja, entendeu? E eu gosto sempre de ampliar para dizer o seguinte: tem família, tem trabalho, o pessoal está no trabalho, na vizinhança tem sempre alguém muito bem informado. Antes que tivesse o Wi-Fi, a pessoa já tinha. Não tinha outro nome. Tinha outro, não era o Wi-Fi, entendeu? Sabe aquela antena das empresas de celular? Não, aquela do celular, grandão, alta. Aquilo redistribui o sinal para um monte de lugar. A pessoa tinha uma informação e redistribuía. O que acontece? Tem gente que faz aquele rótulo, né? Então, aquele menino, adolescente, ele não sabia que o corpo dele estava mudando, então ele esbarrava na água, café, sujava tudo de refrigerante e tal. Aí aquela tia dele que já não encontra há muitos anos, aí pouco ele chega lá, o menino tá grande, casado, com um filho, isso sempre foi estabanado. Você continua estabanado? É uma marca que todo adolescente tem porque ele está crescendo e não sabe o tamanho do seu braço. É simples assim. Só que as pessoas pegam aquilo. Então alguma coisa que a pessoa fez em 1519 vira um rótulo. Ela não fez, ela é aquilo ali. E a gente tem que aprender que o espelho mostra, né? O que o espelho mostra? Quem nós somos, né? Quem nós somos. O tempo está passando também. A boa resposta. Gostei. Vou ficar com essa. Vou ficar com a sua resposta. Foi melhor do que a minha. Eu tenho aprendido algo no exercício ministerial muito precioso, que é sempre você perguntar para a pessoa antes de você sair falando. É verdade. Então, às vezes, a gente faz aquele julgamento, né? A pessoa não veio para o culto por causa disso e disso. Antes de você vir com tudo, fazer a pergunta: não te vi, o que aconteceu? Onde você estava? E isso se aplica a todas as esferas. Na família também. Às vezes você faz esse julgamento, né? A história do urso e do cachorro, meu Deus do céu. Quase que eu choro aqui pensando no cachorro. Então, a gente precisa ter esse cuidado de deixar a pessoa falar primeiro. A Bíblia fala que é mais prudente você ouvir do que você falar. Então, deixar a pessoa primeiro falar para você ver se bate com o julgamento que você fez, aí sim você se aplica. Acho que isso aí é pra vida, né? A gente tem um péssimo hábito, nós, o ser humano, né? De já ir sentenciando. Não veio o culto porque não tem compromisso com Deus. Não veio, faltou por causa disso. Então, esse perguntar é muito importante. Agora, como perguntar? Como falar? Eu vou dar uma ideia para vocês. Eu estava no culto uma vez, esse eu vi. Eu estava no culto uma vez e o rapaz, foi mais ou menos assim, eu vou dar uma exagerada que eu já não lembro mais, né? Tem muitos anos. Ele disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Peraí, se Deus sabe todas as coisas, é bom, você pode ser mais objetivo, né? Tu sabes que eu não estive hoje na escola bíblica porque eu não pude estar. Tu sabes. E quando eu estava para sair de casa, chegou uma visita. Ao contrário do que algumas pessoas estão dizendo, eu estava em casa. Tu sabes que eu queria estar. Aí começou, tu sabes pra lá, tu sabes pra cá, tu sabes pra lá. Então a pessoa às vezes quer mandar um recado. E se aproveita da questão da oração, tá falando com Deus, mas aproveitou a viagem, ele tá contando pra todo mundo, né, pastor? JR, eu acho muito interessante a abordagem de Natan a Davi, porque Natan deixa Davi dar o próprio juízo. Que é Davi que julga. Natan não julga nada, ele só conta a história. E aí, né? O Davi chega de uma forma, né, feroz, com raiva. Vamos matar esse homem merece morrer. Aí que Natan fala: esse homem é você. Então, eu acho que a questão da gente confrontar com sabedoria, eu acho que faz bem
para as pessoas quando a gente está certo daquilo que a gente vai confrontar. E a gente vai confrontar por amor, né? Várias vezes a gente não vai confrontar para chegar e dizer, eu sou melhor do que você. Mas a gente vai confrontar para dizer, olha, eu sou igual a você e eu quero te ajudar a caminhar nessa situação. Ouvintes opinando, eu sou taxista. E sempre que eu vou falar baixinho, que é para não dar ideia. Sempre que eu recebo uma chamada para pegar alguém em um motel, eu entro no motel com os vidros do carro aberto e saio de lá com os vidros do carro tudo aberto. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos fugir da aparência do mal. E sempre que isso acontece, eu chego em casa e conto o ocorrido. Deve ser correndo também. Eu conto o ocorrido para minha esposa, para que outros não façam antes, né? Então é ocorrido e correndo. Compartilha aqui um dos nossos ouvintes que traz aqui a experiência dele. Você pode concordar ou discordar, mas é a experiência dele. Outro ouvinte, meu marido sempre reclama das vizinhas, JR. Ele diz que elas vigiam ele mais do que eu mesma. Entendeu? Aqui outro ouvinte dizendo o seguinte, cadê aqui? Eu já vi uma irmã, eu vi uma irmã com outra pessoa que não era o marido dela. A minha reação foi, eu fingi que eu não vi. Será que eu tô errado em agir assim? Silêncio. É para comentar? Pode comentar. Pastor, só deixar um texto aqui da Bíblia. Não, vai comentar ou não? Sobre esse texto isso aí, tem tudo a ver. 1 Coríntios 13, versículo de número 5, tem um pedacinho que ele vai dizer que quem ama não suspeita mal. Então assim, se nós amamos, a gente primeiro tem que entender o seguinte, pode ser um parente, pode ser um primo, pode ser um irmão, pode ser um amigo, né? E a gente já leva para o outro lado, que o nosso olhar já está tão contaminado. Eu vi fulana com outro homem, ou vi aquele irmão com uma outra irmã, ou com uma senhora. Então assim, quem ama não suspeita mal. Então às vezes é um parente, é um amigo, é alguém muito próximo, e aí você já olha com aquele olhar contaminado e vai dizer, fulano já está traindo. Aí quando chegar lá na ponta, que será, né, aquela catástrofe toda, aí vai explicar, não, é porque eu vi. Poxa, ouviu, tem que tomar muito cuidado com isso. São 11h36 aqui na 93 FM. Eu quero agradecer o carinho de todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui na live de abertura do Debate 93. Estamos agora descontinuando a nossa transmissão, mas permanecendo aqui no aplicativo, no site da 93 FM, claro, em 93,3. Deus abençoe a todos. Bom dia. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu... Essa é a Sara Farias cantando aqui o Sobrevivi, em homenagem aqui a Marcela Bastos. Olha aí, ó. Diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Glória a Deus. Estamos juntos. Que maravilha. Debate 93. Maravilha, Marcela Bastos, Marcela. Olha só, o Vitor Hugo Mourão é um dos principais velocistas aqui do Brasil. E ele fez parte aí como reserva do time vencedor da prova 4 por 100 metros do Mundial de Revezamentos, que aconteceu no mês passado lá no Japão. Só que o atleta, antes de participar dessa conquista, ele acabou passando aí por uma lesão. E sem contar que
Havia uma equipe de corrida que administrava, né, toda a carreira dele aqui no Brasil, que acabou chegando ao final, essa equipe chegou ao final, o que fez com que ele ficasse sem salário e, obviamente, com sérias dificuldades financeiras. E aí, nesse momento, o Vitor conta, isso um pouquinho antes do Mundial, que ele teve que literalmente abrir as páginas de uma caderneta bem pequenininha, que a mãe dele, desde que ele era menino, anotava cada uma das medalhas que ele ganhava. Quando ele competia, a mãe dele anotava essas medalhas e o tempo que ele tinha completado aquela prova. E aí o Vitor disse assim: o caderninho foi me relembrando tudo o que passei e vivi para chegar até aqui. E olhando para ele, me dá ainda mais força de vontade, porque eu já pensei bastante em desistir. E aí a gente pergunta, como perseverar quando a vontade que a gente tem é de desistir? O que é viver pela fé? E nos lembramos da passagem de Hebreus 10:39, na parte A, que diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem. E aí, queridos debatedores, quero ouvi-los também sobre esse assunto. É muito legal essa colocação aqui, de poder olhar para trás e poder destacar as vitórias. Porque, em geral, olhamos para trás para podermos pontuar as questões dos momentos que não foram bons. Vou corrigir. Nós não olhamos para trás para podermos contemplar as vitórias, mas olhamos para o presente para podermos contemplar as dificuldades, esquecendo-nos das vitórias que nós alcançamos para trás. É importantíssimo poder ter uma questão de um histórico na vida. No Velho Testamento, o profeta fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, colocou ali uma pedra e disse Ebenezer, fez um marco. Na vida nós temos que fazer marcos. Colocar, Deus me trouxe até aqui, eu alcancei esta vitória, eu passei por essa situação. Daí eu tenho uma compreensão a partir desse texto. O mesmo Deus que me trouxe até aqui é o Deus que me conduzirá daqui para frente. Gente, dá uma olhadinha para trás. Glória a Deus. Veja onde é que você estava e veja onde você está pela graça de Deus. Se isso não servir de combustível para você avançar, olha, tá difícil mesmo. Então é poder não ficar olhando lá para ficar preso no Egito, se queixando, que era assim, que era... Não, é poder ver que Deus, pela graça dele, te trouxe, me trouxe, nos trouxe até aqui. E ele nos trouxe até aqui e ele nos conduzirá daqui para frente. Esse exemplo aqui do atleta é muito legal. Anotar, o hábito de anotar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É bacana. A nossa fé é alimentada pela palavra de Deus antes de qualquer coisa. Se você quer perseverar, você precisa encher a sua mente, o seu coração da palavra de Deus, porque é ela que vai te dar combustível para que a sua fé não morra. E outra coisa que é fundamental na construção de uma fé perseverante são as experiências. A cada experiência, nós somos fortalecidos porque vemos o caráter de Deus, vemos o quanto Ele é fiel, como Ele nos sustenta, como Ele nos dá livramentos. E aí eu concordo com o que o pastor Desidério acabou de dizer. Fazer os marcos, fazer aquele ponto de celebração a cada vitória, seja ela pequena, seja ela grande. A cada vez que você tiver uma conquista, comemore, porque se torna um marco na sua vida da fidelidade do Senhor, e isso vai te ajudar a perseverar quando as lutas parecerem mais difíceis. Então, assim, mas acho interessante isso aí, ele extrair essa força, né, dessa sua dificuldade. E isso que o senhor falou é muito interessante, a questão de você fazer uma autoanálise, né? De onde eu saí, quem eu era, aonde eu estava. Então, a gente vai ver Davi, né? Que ele vai dar, quando vai ser chamado para lutar lá contra o gigante, ele vai dar o seu histórico. Eu já venci leão, já venci urso, e agora o meu Deus vai me ajudar e eu vou vencer esse gigante. E posteriormente ele vai se tornar o rei de Israel. Mas que a gente possa entender o seguinte, ele vai dizer também lá em um dos seus salmos, foi-me bom ter sido afligido. Então, as dificuldades são importantes para quê? Para que nós venhamos ter maturidade, certas habilidades que nós não tínhamos, né? Termos algumas experiências para poder passar para outros também. Então, quando ele vai dizer foi-me bom ter sido afligido, então as dificuldades
né? Ninguém gosta dela, mas é importante para que nós venhamos crescer, amadurecer. Então José, por exemplo, quando ele vai ter um filho, ele vai dizer, ó, esse filho aqui, porque Deus me fez crescer lá no Egito. Então, assim, pegar esses históricos ruins e persistir, perseverar, ter resiliência, né? As dificuldades virão em qualquer área. Achar coisa boa nisso, né? Tudo, né? Então tem extrair sempre, isso aí. Extrair boa essa palavra, questão. boa E agora, palavra. infelizmente, nesse país, né, os atletas não são bem investidos, não são remunerados. Agora, se você ficar olhando pelo que o governo não faz, porque ninguém te dá o valor, querido, Deus te dá valor. Deus investe em você, te ajuda e te dá força para você vencer, né? É interessante, o profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, ele fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, né? Então, no momento, um contexto do povo, um contexto ruim, onde no presente as coisas não eram boas, ele começa a olhar ao passado, né? Esse é o convite que o profeta Chorão, né, Jeremias assim conhecido, faz, né? Mas eu acho que é importante também a gente ter uma certa sensibilidade com relação àquilo que Deus quer na nossa vida a partir desse ponto, a partir desse momento. A gente às vezes fica olhando ao passado, a gente não consegue olhar ao futuro, que Deus quer mudança às vezes na nossa vida. É interessante a história de Agar, né? Agar sai da casa de Abraão, né, de Sara, toda aquela questão, vai para o deserto, e Agar fica distante, né, do seu filho Ismael, e distante para não vê-lo morrer. Mas o que é importante é que para Agar a tristeza toda estava de que ela achava que Deus poderia fazer com que ela voltasse para a casa de Sara e de Abraão. Mas na realidade Deus queria que ela criasse um povo ali no deserto, e Agar foi próspera no deserto. Então a gente precisa também, por isso que a relação com Deus é que precisa apontar isso para a gente precisa saber o que Deus quer para a gente nesse momento, que às vezes as portas são fechadas pelo próprio Deus, e nós não conseguimos enxergar que as portas foram fechadas por Deus, porque nós estamos tão presos e querendo tanto isso, e não entendendo que Deus quer nos levar para uma outra direção, e às vezes nós temos dificuldade e sofremos quando não deveríamos estar sofrendo. São 11h46 aqui na 93 FM. Benedito Fernando e Matheus Pasquati, eles são respectivamente aí piloto e copiloto, e eles já trabalhavam juntos fazia 5 anos. Nesse último sábado era mais um dia normal do dia a dia, em que eles estavam pilotando um bimotor e eles estavam levando um passageiro da Bahia para São Paulo. E aí, no meio do voo, o Benedito, que era o piloto, passou mal e desmaiou. O Matheus, quando percebeu que o amigo estava desacordado, o que ele fez? Ele assumiu o controle e fez um pouso de emergência com a aeronave. Em terra já estava todo mundo lá, bombeiro, SAMU, enfim. E apesar do socorro estar preparado, acabou sendo constatado que o Benedito tinha morrido no voo em decorrência de um infarto. No Facebook, o Matheus fez uma homenagem ao Benedito e escreveu o seguinte: no meio do caminho, como em um piscar de olhos, você se foi. E, de repente, a gente aqui já no raciocínio do debate, a palavra de repente é uma expressão temporal da língua portuguesa, que significa subitamente, repentinamente, de súbito, de imediato. E aí a gente pergunta como encarar os de repente da vida, de forma que isso não roube de nós a nossa própria vida, como aconteceu no caso do Matheus, que viveu o de repente da morte do amigo, e teve que contornar toda aquela situação, senão provavelmente ele e o passageiro também teriam morrido nesse voo, né? E como dizer ao nosso agitado coração que todas as coisas contribuem para o nosso bem, quando num piscar de olhos tudo muda. É a fé. Ontem eu preguei no culto da manhã sobre a vida como uma bolha de sabão. A partir do texto de Eclesiastes, que ele vai falar, logo no primeiro capítulo, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Olhando retrospectivamente para tudo aquilo que ele tinha buscado para dar sentido à vida, ele viu que era vaidade. A vida é como uma bolha de sabão. E existem momentos na nossa vida em que literalmente o comando cai nas nossas mãos. O cara tá o copiloto, o piloto passa mal, certo? Morre e ele tem que assumir o comando. Isso acontece em momentos outros paralelos, quando uma irmã, uma esposa, perde o esposo. E ela tem que assumir o comando.
ou então quando o esposo perde a esposa, enfim, existem situações que são inusitadas, que acontecem. O que nós precisamos entender? Frente a todo o descontrole da vida, e a vida, para poder, para a existência, para se sustentar, ela depende de várias variáveis. Dentre todas essas questões, tem uma variável que sustenta a gente, que é a nossa confiança e a nossa fé em Deus. É Ele que sustenta a gente. Nós não temos controle sobre as situações. Tudo que a gente quer ter é controle. Controlar aqui, controlar, mas não tem controle. Chega no momento que tá... Imagina esse copiloto. Ali o colega dele passando mal, mas ele é uma questão da própria sobrevivência dele, o instinto de sobrevivência, ele tem que assumir o comando. Mas ele não somente assume o comando pensando na sobrevivência, ele aciona as questões de socorro para poder salvar a vida do colega. Ele tem que pensar multiplamente para poder encontrar soluções. E a vida é assim, gente. Existem momentos inusitados, a vida é como uma bolha de sabão, tudo passa muito rápido e, de repente, questões acontecem, está no controle. O que você faz? Deus te dá graça para aquilo. Não dá para antes e não dá para depois. Dá para aquele momento, naquela situação que você está vivendo, que você, ouvinte, quem sabe está vivendo agora que o controle pousou aí ou parou aí na sua mão. Isso aqui é interessante, que você vai perceber que ele vai dizer o seguinte, quando o amigo, né, o companheiro passa mal, ele não sabia até então, ele assume o controle. Então essa questão do assumir o controle é você se posicionar. Né? Quando vier alguma dificuldade, alguma adversidade, você vai ter que entender que você vai ter que ser forte. Assumir o controle, não esperar que a outra pessoa faça, que é a sua responsabilidade. Aí eu lembrei de Moisés, quando ele morre, Josué está chorando ainda, e Deus fala, Moisés, meu servo, é morto. Pega o povo e vai embora. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, a gente tem o tempo do luto, você vai passar, você vai ter que chorar, vai sofrer um pouco, mas você tem que entender que a vida não é aí, ela não para ali. Então, pega o povo, toca a sua vida, vai embora, porque Moisés já fez a parte dele. E a questão do preparo, eu acho muito importante isso, porque as dificuldades vão vir. Mas se você se preparar, se você se capacitar, né, tem pessoas que elas esperam o dia mau chegar. Ele vai vir, porque a dificuldade vem para todos. Agora, quanto mais você estiver preparado, capacitado, não espere pelo outro o que você tem que fazer. Tem muitas pessoas, na verdade, que ficam se lamentando, se lamuriando, ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão. Filho, a vida é assim mesmo. Então, eu creio que o maior ajudador, né, é o nosso Deus. Ele está contigo, não desampara, não te deixa, não depende de condições favoráveis para te dar vitória. Então, se você crê em Deus, tome posse dessa palavra, acredite, vai para frente, porque o Senhor está no controle de tudo. Os de repente, eles podem ser negativos ou positivos. Também existe o de repente de bênçãos. E é importante que a pessoa esteja preparada tanto para um quanto para outro. Porque tem pessoas que também não se preparam para serem abençoadas, para viverem o dia bom. Mas em se tratando do de repente do dia mal, não tem jeito. É a fé, é acreditar que Deus está no controle. E, obviamente, recorrer ao apoio que for necessário de familiares, de amigos, quem sabe de profissionais, para você manter a sua saúde emocional equilibrada. Muitas pessoas são acometidas de situações como a desse jovem, né? Foi necessário que ele assumisse ali o controle, ele agiu em modo de sobrevivência e, de repente, uma notícia trágica. Como fazer num caso desses? Muitas vezes tem que recorrer à ajuda terapêutica, muitas vezes precisa de ajuda de oração, enfim, não ficar sozinho no dia mal quando ele chegar. O texto de Romanos, 8:28, talvez seja um dos textos mais difíceis da gente compreender quando a gente está passando por alguma dificuldade, né? Primeiro que a nossa visão, a nossa cosmovisão é uma visão das questões limitadas. E aí nós esperamos as felicidades, as coisas boas para esse mundo aqui. E eu acho que nós, cristãos, precisamos ter a visão de que Deus nos chamou para algo muito maior, que é realmente a questão eterna, a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus, né? O texto ele fala de um Deus que cuida, e a gente vai ver toda a carta, o capítulo 8 de Romanos é maravilhoso para todas as questões que a gente vive na vida. As pessoas estão desanimadas,
olhem lá o capítulo 8, leia o capítulo 8, porque é maravilhoso. Deus age em todas as coisas e elas vão de alguma forma apontar para o nosso bem. E acho que a gente precisa conseguir entender essa questão. A gente citou a vida de José. José teve algumas situações bem difíceis na vida dele, né? Mas ele não entendia que Deus de alguma forma estava preparando, estava agindo, né? Então, esse é o poder de Deus, né? Da gente às vezes pensar, não, para o meu bem precisa o meu amigo ser mandado embora do trabalho, precisa essas coisas acontecer, que às vezes a gente acha que para o nosso bem as coisas ruins precisam acontecer a outro. Esse homem, ele era copiloto já há alguns anos com esse piloto, né? E já tinha essa questão de ser companheiro, e ali naquele momento ele aciona tudo aquilo que era necessário e ousa, e ele aprendeu com ele, foi grato a ele, até mesmo no último momento, no momento da morte. Então, acho que a gente precisa entender que Deus nos chamou, que o bem é algo muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Quando a gente percebe o conceito bíblico de soberania divina, sabe que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida e nós precisamos administrar. Esta expressão administrar, eu vi uma vez de um homem que havia perdido num acidente muito grave a sua esposa. E eu estava com ele quando ele ouviu de um amigo, antigo amigo, que havia perdido a esposa e um filho anteriormente, também em um acidente. Ele disse, o primeiro que ficou sem a esposa e sem um filho, disse, olha amigo, agora é hora de administrar. Eu acompanhei aquela cena e fiquei ali junto com os dois, conversando e acompanhando e dando suporte espiritual, e vi o quanto é difícil administrar, que parece ser a coisa mais burocrática do mundo. Não é. Então, administrar emoções, administrar aquele momento, tem gente que reage de uma forma muito sóbria e depois derruba, tem gente que derruba e depois fica sóbrio. Essas coisas não tem uma regra e nem é melhor, pior e tal. Numa situação como essa aqui, o copiloto assumiu como piloto, conseguiu ter o pouso de emergência na expectativa do seu colega, do seu companheiro de trabalho ser cuidado e tratado. Em outras ocasiões, seja no seu trabalho, seja com amizade, seja dentro de casa, nas esferas mais diferentes das nossas atuações, Deus é soberano. Ele há de fortalecer, ele há de dar força. Eu já disse aqui algumas vezes, eu não conheço pessoas fortes, não conheço, ninguém forte. Eu só conheço pessoas que são fortalecidas pelo Senhor. E a Bíblia está repleta de episódios que envolvem pessoas fracas que nós aqui, quando lemos, julgamos que elas são fortes. Damos a elas um crédito que elas não têm. Essas pessoas não são fortes. Deus foi quem as fortaleceu. E assim como ele fortaleceu pessoas no passado, ele há de nos fortalecer até a vinda de Cristo. Quando ele chegar aqui para buscar a sua igreja, nós vamos viver nele. E lembra aqui a palavra bíblica que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o refúgio e a fortaleza. Normalmente no mundo físico aqui nós corremos para a fortaleza ou corremos para um refúgio. Deus, ele é o refúgio e fortaleza que corre para dar refúgio e para fortalecer, proteger e guardar aqueles seus amados. E assim nós caminhamos com fé e confiança em nome de Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM.
Marcela Bastos, Marcela. Ô Marcela, vamos agradecer primeiro aqui os nossos queridos debatedores, aqui a pastora Daniele Queiroz. Pastor não cantou ainda, né, Marcela? Vem, chega no microfone aí, Marcela, conta aí pra gente. Não teve, lindo. Hoje não teve aniversário de cidade nenhuma. Não teve porque ninguém mandou, mas eu pesquisei. Olha que coisa linda. Mimoso do Sul, Espírito Santo. Olha que bonito, pastora. Começa assim a letra, ó. Abrigas no teu seio tua gente, maravilha o afeto que se sente. Olha que bonito, ó. Tá vendo que eu passo? Abrigas no teu seio tua gente, maravilha o afeto que se sente. Pronto, JR já cantou, tá Meus ouvintes estão bonito, ouvindo. né? Que bonito, ó. Meus ouvintes estão acompanhando. A parte forte agora, ó. Salve Mimoso do Sul, cidade e mulher, eterno amor de quem aqui vier. Bonito. Em Mimoso do Sul, a minha irmãzinha morou durante alguns anos, entendeu? Então eu conheço bem a querida cidade Mimoso do Sul. Um grande abraço para todos os mimosenses que estão nos acompanhando, viu, pastor? abraço. Então pode dar os parabéns pro pessoal lá de Mimoso. Ok. Então, parabéns pro pessoal de Mimoso do Sul. Muito bom estar hoje aqui em mais um debate. Quero mandar um beijo especial hoje pra Marcela, pelo testemunho. Pra linda Alice Vitória, que é a mamãe e as gêmeas que não perdem um debate 93, estão sempre ligadinhas. Pro pessoal da minha Igreja Batista Vale de Bênção, é sempre uma bênção muito grande estar aqui. Maravilha. Pastor Edson, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um abraço também para Marcela, né? Que Deus continue abençoando, sustentando a sua vida maravilhosa. Gostaria de mandar um abraço pro meu primo Rafael, que ontem completou mais um ano de vida. Família gigante. E todo o povo, minha família, tem todo dia alguém tá fazendo aniversário. E a minha igreja Presbiteriana Luz, essa igreja que está realmente esplandecendo o nome de Jesus ali na comunidade. Pastor Ailton Desidério, obrigado, um abraço. Um abraço, JR. Marcele, daqui a pouco eu te dou um abraço. Deus abençoe. Gente, prazer poder estar aqui. Quero estender um convite que Deus tem colocado no meu coração, uma série de mensagens para poder falar sobre a alma. Então, quarta-feira agora, começa uma série de estudos ali na Igreja do Lins, onde eu sou pastor, sobre o tratamento da alma. Se você quiser estar conosco, quarta-feira às 19h30. Deus abençoe a sua vida e muito obrigado, JR Marcelo, pelo convite. Pastor Roberto Medeiros, obrigado, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui. Que bom estar participando dessa história que a Marcela está vivendo, que é uma história muito, muito bonita de superação. Deus abençoe a ela. Mas um abraço também lá para a nossa igreja, que esse mês vai estar completando 56 anos. A Assembleia de Deus em Campo dos Afonso, né? Pastor Manuel Romualdo e a todos os amigos aí do SEMAD, o seminarista. A Assembleia de Deus lá em Xerém, pastor Sérgio Ricardo. Deus abençoe os irmãos. Fique com Deus. Maravilha. Hoje é aniversário também de Ouro Preto, sabia? Ouro Preto está completando hoje também mais um ano de organização política aí, interessante. Vamos dar parabéns, porque ontem foi aniversário do pastor Isael Teixeira, da Primeira Igreja Batista em Itaboraí. Também ontem fez aniversário o pastor Cosmo Luiz, da Igreja Evangélica Caminho de Deus em Niterói. Pastor Humberto Brum, da Igreja de Deus em Niterói também. E do pastor Cláudio Roberto Pereira, da Assembleia de Deus Leblon, Ministério em Vila do Sossego, no Leme. Ontem foi aniversário de 101 anos da Igreja Metodista Central em Duque de Caxias. E hoje é aniversário do pastor Júlio César, do Ministério Logos, aqui em Copacabana. Pastor Kleber Rosa França, da Igreja Metodista Central, lá em Barra do Piraí. Pastor Roberto Oliveira, da Advec Penha. Pastor Wilson Leal Bolsa, da Igreja Evangélica Congregacional em Parque São José, Belfor Roxo. E também do pastor Rodrigo Pena, da Nova Vida, no Riachuelo. Olha, Marcela, aqui um ouvinte nossa diz assim: Marcela Bastos, hoje há 36 anos Deus me deu a vida. Glória a Deus, Ele é maravilhoso. Você é uma menina abençoada por Deus. Glória a Deus pela sua vida. Nosso Deus é lindo e perfeito. Eu não conhecia esse Deus, agora eu estou conhecendo. Nosso Deus sabia que eu iria voltar para casa, queria ouvir o debate, que eu ia me apaixonar por todos vocês.
A obra é completa, por isso ele permitiu você aí, querida Marcela Bastos. Nós te amamos nesse debate. Muito obrigada. Olha que bonitinho. Linda. Como é que é o nome dessa ouvinte aqui? Deixa eu dar o nome dela aqui. É a Vivi. Ô Vivi, Deus te abençoe. E lembra sempre uma coisa que eu sempre digo: o que a gente não sabe, Deus sabe. Ele cuida de tudo, ele te ama de maneira sobrenatural, como ninguém te ama. E tudo que você não sabe, ele já está cuidando. Para os ouvintes que não acompanharam desde o início, nós estamos agradecendo hoje a Deus pela vida da Marcela Bastos. Não é o aniversário dela, mas é o aniversário de internação dela, quando ela teve o diagnóstico do AVC hemorrágico. Ela celebra essa data porque ela agradece a Deus pela sua manifestação gloriosa e extraordinária. Estamos completando hoje 8 anos. 8 anos, lembrando dessa data aqui com os nossos queridos ouvintes, debatedores amados, clamando e agradecendo. Agora é hora de agradecer, né? E lembrar que hoje, como a gente tem orado todos os dias, nós oramos pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados. A gente está agradecendo e tem muita gente clamando ao Senhor, e nós vamos continuar agradecendo e clamando ao Senhor. Vamos orar? Pastor Ailton vai orar conosco, assim nós oramos em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu nome. Este é o dia que o Senhor nos tem dado e nele, ó Pai, nós queremos nos alegrar na Tua presença. Senhor Deus, agradecemos pela vida do pastor Isael Teixeira, do pastor Cosmo Luiz, pelo pastor Roberto Brum, te agradecemos pelo pastor Cláudio Roberto Pereira e por todos aqueles que neste dia estão aniversariando, que o Senhor sobre eles estenda a Tua graça. Te agradecemos pela Igreja Metodista Central em Duque de Caxias, 101 anos de fidelidade na pregação da Tua palavra, que o Senhor dê graça, ó Pai, sobre a vida deles, pelo pastor Júlio César, pelo pastor Kleber, pelo pastor Roberto, Wilson, todos, ó Pai. Lembramos também agora, Senhor Jesus, daqueles que estão enfermos, estão acamados, Senhor, daqueles que estão enlutados, que o Teu conforto e a Tua graça esteja sobre cada um deles, de maneira especial, de maneira sobrenatural, consolando, confortando, enxugando as lágrimas, e dizendo, ó Pai, que o controle sempre está e sempre estará nas Tuas mãos. Nós nunca estamos e nunca estaremos sozinhos. Obrigado por tudo, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Sobrevivi. Sobrevivi. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.